chamado Miqueias capítulo 7. O livro do profeta é Miqueias capítulo 7. Miqueias está ali, no Velho Testamento, entre os livros de Jonas e Naum. Não sei se ajudou ou piorou, né? Não sei se talvez alguém deve pensar que nem sabia que existiam esses 3 livros da Bíblia, né? Miqueias, Naum e Jonas. Fala mais do Novo Testamento, né? Então, às vezes, alguns nomes aí se tornam diferentes das pessoas, né? Abre aí no capítulo 7, deixa marcado aí, daqui a pouco a gente vai fazer uma leitura dele. Se você está com a sua Bíblia no papel, você pode fazer alguns destaques à medida que nós vamos lendo o texto depois. Ou se você está no aplicativo, se o aplicativo tiver como fazer destaque, você pode também fazer, porque a gente vai estar algumas coisas interessantes para nós pensarmos nelas nesta noite. Hoje eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre como nós podemos fazer para encontrar força e coragem para enfrentar os dias maus. Meus queridos, tem sido o seu dia, os seus dias? Tem sido dias fáceis? Tem? Acho que tem, não tem? A maioria? Não, né? Os dias têm sido difíceis. Meus queridos, os dias, na verdade, nunca foram fáceis. Desde que Adão e Eva pecaram lá no Éden, a consequência do pecado é que ele trouxe muita aflição para a raça humana. E com isso, os dias não têm sido muito fáceis mesmo. Achamos que, quando nós paramos e olhamos para a realidade, não só do nosso país, mas do mundo como um todo, nós pensamos que os nossos dias são mais difíceis do que da geração anterior, das gerações anteriores, dos antepassados, né? E quando nós voltamos na história, possivelmente também os nossos antepassados, eles pensavam a mesma coisa que nós, aqueles dias que eles viviam eram difíceis e que talvez a geração anterior a eles tivessem tido dias mais fáceis. E assim, a geração, retornando às gerações, nós vamos chegar àquilo que nós falamos, chegamos lá no Éden novamente. Desde então, a vida se tornou realmente difícil, porque os dias se tornaram maus. Essa maldade do ser humano, ela foi se expandindo, se estendendo, geração após geração, povos e mais povos que foram se constituindo e foram então essa situação de maldade do ser humano foi crescendo a ponto da Bíblia nos dizer que o mundo ele jaz no maligno, descansa no maligno. O mundo dorme no maligno, porque os homens são maus. A maldade está impregnada na vida do ser humano. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma promessa de Deus que as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Porque, meus queridos, se não fosse a misericórdia de Deus, olhando para essa situação do homem de maldade, destruição do homem, comparado com a santidade de Deus, a raça humana teria sido destruída logo no início dela. Mas foi a misericórdia de Deus que proporcionou então a condição para que o homem pudesse avaliar a sua vida e nessa avaliação da sua vida ver esse cuidado, essa misericórdia de Deus a cada dia, então, para cada um de nós. Então, meu querido, você que chegou aqui nesta noite, se os seus dias não têm sido dias muito fáceis, têm sido dias difíceis para você que está acompanhando também através da internet e através dos vídeos que estão publicados, se os dias não têm sido fáceis para você também, se os dias têm sido maus,
Nesta noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra que possa transmitir força e coragem para a gente enfrentar esses dias. Como nós podemos agir, como nós podemos caminhar durante esse tempo. Então vamos ver, traçar esse paralelo sobre o que o profeta Miqueias nos fala dos seus dias, e trazendo isso para os nossos dias, como as coisas estão acontecendo. A versão que eu estou lendo, você que está acompanhando aí, através do seu celular, a versão é a versão NVI, eu estou fazendo a leitura dela aqui. Miqueias capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Vamos aqui ler pausadamente. Eu quero que você acompanhe algumas questões aí importantes nesse texto. Ele já começa, nessa versão NVI, usando termos, assim, que as pessoas gostam muito de usar. Ele começa dizendo assim: olha, que desgraça a minha. Essa é a primeira expressão do profeta, quando ele está trazendo ali um paralelo com a nação. Eu sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, não existe nenhum figo novo que eu tanto desejo. Versículo 2, ele diz assim: os piedosos, as pessoas piedosas, elas desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue. A questão da criminalidade, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, as pessoas usam a palavra suborno. Aí ele entra na segunda questão aqui, além do governante, ele trata agora do judiciário. O juiz aceita suborno. Os poderosos impõem aquilo que eles querem. A questão do autoritarismo. Todos eles então se unem, tanto esses poderosos, judiciários e governos, e eles então tramam todas as coisas em conjunto. Versículo 4: o melhor de todos esses governantes é como um espinheiro. Já tentou colocar a mão no espinheiro? Você sabe o que é isso, né? O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto de todos eles é pior do que uma cerca de espinhos. Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, chegou o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Ou seja, o que está ocorrendo, toda a confusão política que nós vemos no país está muito associada ao cumprimento profético. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz para as pessoas. Versículo 6, ele trata agora da família. O filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra. Isso é novo, né? A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os seus próprios familiares, ou são da sua própria casa. Versículo 7: mas quanto a mim, preste atenção a esse versículo 7, mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Versículo 8: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça,
desgraça. Então ele começa falando sobre essa desgraça e volta aqui. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora ele esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então, a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda, ela será pisada como o barro das ruas. Versículo 11, agora ele trata da restauração. Ele diz o seguinte: o dia da reconstrução dos seus muros chegará, os dias em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar a mar, montanha a montanha, mas toda a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência das suas ações. A palavra desolada, a palavra arruinada, terra será arruinada por causa dos seus habitantes, em consequência das ações do próprio homem. Meus queridos, quando nós olhamos para os nossos dias e olhamos então para os dias do profeta Miqueias, nós vemos então que os dias já eram maus. Quando nós ligamos a nossa TV, nos jornais, as notícias que nos apresentam são sempre notícias de tragédias, notícias de pessimismo, falta de esperança, falta de perspectiva. Se você passa muito tempo antes de telejornais, com certeza quando você sai, você acaba saindo assim meio cabisbaixo, com falta de esperança na sua vida, porque parece que você não enxerga a solução. Os dias de Miqueias eram tão ruins quanto os nossos dias são tão ruins quanto os dele, porque o ser humano é o mesmo. Enquanto Jesus não voltar e levar a sua igreja e resgatar para si um povo seu que estará com ele lá no reino para sempre, na glória para sempre, é essa situação que o homem vai viver até o último dia da sua existência terrena, por causa da natureza pecaminosa do homem que está no nosso meio. Podem passar gerações, mas a natureza humana não convertida, não transformada, ela é destruidora em todos os seus segmentos. E meus irmãos, quando nós lemos esse texto em que Miqueias está encerrando a sua profecia, o capítulo 7 é o fechamento de toda a profecia dele, nesse momento em que o Senhor está trazendo coisas profundas para ele, ele traz aqui um brado, um grito de dor. Ele começa a dizer a desgraça que ele sentia na sua vida, que ele sofria na sua vida, a angústia que ele sentia dentro dele por ver a corrupção generalizada nos dias em que ele vivia, por ver a maldade, por ver a criminalidade, por ver a corrupção, por ver a destruição dos valores morais e familiares. Então ele olha para tudo isso e ele então fica indignado com aquela situação, com aquela dor, sente aquela dor para si. E ele começa então a abrir o seu coração, expor toda a sua dor, toda a sua angústia, por causa dos tempos difíceis que ele estava atravessando, por causa dos tempos difíceis que a nação estava passando. Naquele tempo, meus queridos, era um tempo de
a apostasia, ou seja, as pessoas estavam afastando da sua fé, não havia o entendimento de uma fé verdadeira no Senhor, uma nação a qual o Senhor separou e escolheu para Ele, para ser seu povo, estava então negando, voltando e vivendo padrões de destruição em todos os seus segmentos. Uma nação que estava escravizada no Egito, 430 anos, Deus os liberta, e agora eles estão vivendo a situação pior do que viviam no Egito, não por causa do Egito, mas por causa daquilo que eles escolheram viver, como eles escolheram viver. Eu estou levando os profetas para denunciar isso, para trazer o seu povo ao arrependimento, para que ele pudesse reconhecer isso e houvesse uma reconciliação com Deus. Quando nós olhamos essa situação que estava acontecendo, de apostasia, de afastamento da fé, quando nós olhamos uma deslealdade generalizada, diz que não dá para confiar em ninguém, uma corrupção dos setores, conforme lemos os versículos 2 e 3, a degradação moral, familiar, colapso nas relações entre as pessoas, destruição total. Miqueias viveu nesse meio. Quando nós olhamos para essa profecia de Miqueias, com certeza, se nós pararmos para pensar, se você parar para refletir com bastante transparência, você vai se identificar com ela. Pode pegar uma água aqui, por favor? Nós vamos então nos identificar com ela. Parece que Miqueias estava vivendo no ano de 2022, quando ele vai traçando tudo isso. É como se estivesse sentado no banco de nossa igreja e estivesse agora declarando como ele estava vendo a situação da igreja quanto da nação. Meus queridos, porque a situação religiosa do país não está muito melhor do que a situação do próprio país. Nós vemos um meio religioso, não sabe o meu conceito a respeito de religião, não gosto muito de falar religião, que ela é uma expressão que o homem utiliza para tentar camuflar algumas coisas, mas o sistema religioso, todos os seus setores, também já condenava isso, outros profetas denunciaram isso. Pessoas, nós vivemos um tempo em que a sociedade, de forma geral, em todos os seus setores, está vivendo uma degeneração, uma degradação moral tão grande, que como se as pessoas tivessem pego todos os princípios que Deus estabeleceu como valores para a nossa vida e ter jogado tudo isso na água de lixo. Eu não vou seguir o que Deus diz, porque os ensinamentos da Bíblia são antiquados. Nós vimos há pouco tempo um líder religioso influente falando que nós precisávamos reescrever a Bíblia para que atualizasse a Bíblia para a situação do homem nos dias atuais. Não que o homem tivesse que extractar a palavra, mas a palavra tinha que ser flexibilizada para atingir, para alcançar o homem, para que ele pudesse servir a Deus do mesmo jeito que ele está vivendo no seu pecado, na sua degradação toda. Então, meus irmãos, é como se nós estivéssemos então vendo essa situação em que dentro das nossas próprias igrejas, a conivência que nós vemos na degradação desses valores. Precisamos, meus irmãos, acordar para a realidade que essa degradação moral, política e espiritual da nação faz com que os dias se tornem tão difíceis. Há uma banalização dos valores morais. Existe uma banalização dos valores morais. Os princípios que Deus estabeleceu, princípios imutáveis de Deus. Mas o ser humano tem banalizado isso.
e transformado em comum todas as coisas, como se todo mundo faz. Posso fazer todas as coisas assim porque todo mundo faz. Isso é uma ação maligna, um conceito maligno que o diabo tem implantado na mente de muitas pessoas. Não preciso ser diferente dos demais, todo mundo faz igual. Desse jeito ninguém vai para o céu. Por isso que Jesus disse que a porta é estreita, apertado é o caminho, e são poucos os que entram pelo caminho. Sabe por quê, meus queridos? Jesus não está pressionado com as multidões, não. Ele quer fidelidade para com Ele. Independente desse número de pessoas. Nós às vezes pensamos em quantidade. Jesus, ele trabalha com a qualidade das pessoas que querem servir. Então, meus irmãos, quando nós olhamos essas situações, olhamos esses princípios de Deus sendo banalizado, aceitando tantas coisas no dia a dia, a violência e tudo mais, aceitando como algo natural, então nós vivemos um tempo difícil. Você sai nas ruas, as pessoas estão com medo. Hoje, cada dia que passa, nós colocamos mais trancas nas nossas casas, mais temos segurança nas casas e automóveis. Você sai da sua casa, estaciona o seu carro, você não sabe se você vai encontrá-lo quando você sair. Você anda pelas ruas, as pessoas estão com medo. Passa alguém diferente perto dela, ela tem medo. Sair de casa em certos horários, nem pensar. O ser humano tem vivido com medo, ao medo estampado no rosto das pessoas. Elas estão com medo, vivendo sem esperança, porque os dias são maus, são difíceis. Mas, meu querido, eu quero dizer para você algo importante. Os dias podem ser difíceis, porque o próprio profeta, depois que ele fala sobre esses dias difíceis, ele vai trazer para nós uma palavra de coragem, de esperança, dizendo: olha, tem solução, há uma esperança. Nós estamos vivendo em um mundo que está tudo perdido, não é uma terra arrasada, onde os dias são maus e não tem como mais consertar ninguém. Mas ele traz uma palavra para nos dizer o seguinte: olha, há esperança. Precisamos buscar essa força e essa esperança, embora os dias sejam difíceis, mas há a oportunidade de perdão, há a oportunidade de reconstrução, de cura, de restauração. Ele está nos trazendo, nos lembrando disso: olha, tem jeito para Deus, porque ele está dizendo o seguinte: olha, Deus, ele continua sendo o mesmo, ele é o mesmo Deus. O ser humano pode ter mudado, pode estar degradado, pode estar vivendo esse padrão corrupto de vida, mas Deus continua o mesmo. Deus continua sendo Deus onipotente, governa todas as coisas. O Deus onisciente conhece os nossos pensamentos, nossa mente. Ele continua sendo Deus onipresente, o Deus que está ao mesmo tempo em todos os lugares, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, o que mais? E será o mesmo eternamente. Ou seja, Deus não mudou. Vou repetir: Deus não mudou. Deus não muda por causa do homem, porque o que ele tinha que fazer pelo homem, ele fez. O que ele poderia fazer, ele tinha, né? Ele poderia fazer, ele fez. Ele se torna homem, morre na cruz pelos nossos pecados, mas ele não mudou os seus planos. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, e será o mesmo para sempre. Então, meus irmãos, quando Miqueias olhou para a terra, seu coração ficou cheio de angústia, inicialmente, medo, desespero. Mas quando ele olha para Deus, ele se enche então de esperança. Ele se enche de coragem para enfrentar os dias maus.
E as suas palavras agora já não são mais palavras de medo, de angústia, de desespero, mas palavras de confiança, palavras de esperança no Senhor. Então, meus irmãos, diante desse texto que nós lemos, é possível que nós encontremos força e coragem para enfrentar esse dia difícil e passados. Nós precisamos abrir a nossa mente, voltar ao Senhor. Não nos esquecemos que os dias podem ser maus, podem ser difíceis. Você pode estar vivendo até esse momento uma vida sem muita esperança, mas Deus tem uma palavra especial no seu coração. Eu continuo dizendo a você: eu continuo sendo o mesmo, eu continuo presente. Você pode encontrar força e coragem, esperança e restauração, porque Deus não mudou, meu querido. O homem pode perguntar, o homem pode estar se destruindo a cada dia, mas Deus não mudou. Deus continua amando o homem. Deus continua buscando esse homem que está perdido para trazer ele para perto de Deus novamente. Isso é uma coisa importante, meus irmãos, nós olharmos nesse texto. E eu pedi para você marcar bem esse versículo 7. Eu quero destacar nesses próximos minutos com você, nesse versículo 7, a primeira parte desse versículo, ele diz o seguinte: olha, diante de toda a situação que ele vai traçar nos versículos anteriores, versículo do 1 até o 6, ele fecha ali dizendo da questão da questão da família, versículo 6. E aí ele diz o seguinte: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois meu Deus me ouvirá. Mas veja o seguinte: mas quanto a mim, no que diz respeito à minha vida, eu ficarei atento ao Senhor. Miqueias não ignora os problemas, tanto é que ele relata todos eles. E não eram poucos, eram muitos. Mas aí nós encontramos Miqueias então trazendo toda essa narrativa, falando de problemas, de tragédia, de situação. Se ele parasse por ali, nós estaríamos diante de um quadro de um jornal sensacionalista, em que só fala problemas, só relata as desgraças da vida da pessoa. Mas e a solução para isso? É muito fácil você apresentar problemas e as soluções. Você relatar, vou falar na saúde agora há pouco, você vai para os noticiários, eles relatam tantas coisas, mas e as soluções? A profecia dele chega um momento que ele coloca um mas ali. Portanto, entretanto, ali no versículo 7. Mas, ou portanto, ou entretanto, quanto a mim, eu vou ficar atento ao Senhor. Eu não vou ficar atento a essa situação que o homem está vivendo. Não vou ficar atento a esses detalhes depreciadores, destruidores da vida do povo. Eu não vou me prender a essas coisas. Elas existem sim, mas a minha atenção não está nestas coisas. A minha atenção não está naquilo que o homem está fazendo. A minha atenção está no Senhor. Eu vou estar atento, eu vou olhar para o Senhor, diz outra versão. Meus amados, precisamos então entender que força e coragem, ela vem sempre depois de um mas eu tenho essa expectativa de algo positivo ocorrer. É como você relata um problema para alguém, você chega e conversa: olha, a casa está coisa desse jeito, eu passo por esse problema, tem esse problema, tem isso, essa dificuldade, mas eu encontrei um meio de resolver isso. Esse mas é a renovação da esperança,
a resolução daquele problema que tanto te afligia. E essa declaração aqui do profeta, ela é muito importante para nós nos tempos em que nós vivemos e que nós vemos esses mesmos valores que ele relatou ali ocorrendo nos nossos dias atuais. E ele disse para nós a mesma coisa. Precisamos aprender a fazer essa declaração. Mas quanto a mim, a minha atenção está no Senhor. Mas quanto a mim, os dias são maus, meus queridos. São, claro que são. Mas eu tenho o Senhor. Olha para ele. Não os problemas. Mas quanto a mim, ou eu, porém, olharei para o Senhor e não para os meus problemas. Essa é a palavra de coragem e de esperança do profeta para nós hoje. No dia mais difícil da sua vida, da nossa vida, no dia das circunstâncias desesperadoras, aquele dia que você está encharcado de tantos problemas, como profeta, direcione o seu olhar para Deus, para o Senhor, encontre nele o seu porto seguro, encontre nele a sua coragem, o seu abrigo, a sua esperança, declarando diante dos céus e da terra: mas quanto a mim, eu estou atento ao Senhor, eu tenho força e coragem, eu tenho esperança, porque a minha esperança não está em um sistema de governo, não está em um líder, a minha esperança não está em pessoas, não está numa mudança de um sistema mundial, não, a minha esperança está no Senhor que governa todas as coisas, em Deus que é o mesmo, que não mudou. A minha esperança é que Deus tem o controle de tudo e de todos do mundo inteiro. José Valdo leu agora há pouco o Salmo 24. Do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas. A minha esperança é o Senhor. Nós não podemos colocar a nossa esperança em homens, meus irmãos, que eles passam, eles mudam. A nossa esperança é um Deus que não muda jamais. A minha esperança é um Deus que Ele não tem posições diferentes. O homem mente. A Bíblia diz que em Deus não há nenhum tipo de mentira, como o homem mente. Deus não é como o homem que muda, não há mudança. Isso o profeta que não há mudança nem sombra e variação qualquer no pensamento humano. Então, as promessas de Deus, meus irmãos, estão liberadas para nós. Depois de uma crise, de dificuldade, de um problema, nós recebemos do Senhor promessas liberadas a nós. Nós precisamos tomar posse dessas promessas em nossa vida. Quando a nossa esperança está no Senhor, ali estão as promessas para nós. Versículo 7: mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor. Mas quanto a mim, eu continuarei esperando em Deus, o meu Salvador. Mas quanto a mim, eu vou fazer isso porque Ele é o meu Deus e Ele me ouvirá. Ele não está em silêncio. Meu Deus, Ele vive, Ele está vivo. Por isso não tem que ter medo. O profeta Abacuque tem uma declaração, capítulo 3, 16 a 18. Olha, quer anotar aí? Não vou esperar você voltar, não, mas eu vou ler para você. No capítulo 3, versículo 16 a 18 de Abacuque, está logo depois, ele diz o seguinte: olha, ouvi isto, ele olhando a situação de desespero do mesmo povo, o profeta Abacuque diz assim: olha, ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, até os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, fraqueza física, as minhas pernas vacilavam, tremiam, diante de todo aquele quadro da nação. Aí ele diz assim: olha, tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca.
mesmo não florescendo a figueira, mesmo havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, mesmo havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo que não haja nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Não importa as circunstâncias, quando eu estou com os meus olhos atentos, quando eu estou ficando atento ao Senhor, podem vir as situações que forem ao nosso redor, mas nós vamos nos exultar, nos alegrar no Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. A nossa salvação está em Deus, não está nos homens. É Deus, é só Ele, mais ninguém. Salmista, no Salmo 46, 3 primeiros versículos, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é o nosso auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem todas as suas águas turbulentas e os montes serão sacudidos pela sua fúria. E ele vai dizer: olha, eu não vou desesperar, porque eu me refúgio, fortaleza o Senhor. Não é esse mundo, meus Deus. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo, diz a palavra de Deus. O nosso reino, o nosso lugar de habitação não é aqui. Nós não podemos inverter essa verdade. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas estão transformando esse tempo que nós vivemos como se a eternidade fosse o agora. Não, meus queridos. O Apocalipse nos diz claramente sobre essa eternidade, em que ali não vai haver mais choro, tristeza, ranger de dentes, sofrimento, angústias. Mas enquanto aqui sim vai ter. Vai ter sempre. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós podemos ver todas as situações de angústia ao nosso redor, mas nós nos mantemos fiéis. Mas eu olharei para o Senhor, porque Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro. A angústia não pode me dominar, porque quem me domina é o Senhor. O desespero não pode tomar conta de mim, porque a quem controla da minha vida, que toma conta da minha vida, é o Senhor. O dia mau não pode me dominar, porque quem me domina é o Senhor. Mas quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus e meu Salvador, pois meu Deus me ouvirá. Há vários personagens bíblicos, meus irmãos, nós vemos que perderam um pouco essa referência e passaram situações difíceis, mas voltaram para o Senhor depois. Nós temos aqui rapidamente Geazi, que era servo de Eliseu. Quando ele viu um exército grandioso cercando, ele ficou desesperado. O exército da Síria cercando o povo ali, ele ficou com medo. Ele vai para Eliseu e Eliseu falou: não desespere, olhe novamente. Ele pede a Deus para abrir os olhos dele. Ele vê o exército muito maior e ele reanima no Senhor. Davi, quando ele chega de uma guerra e vê que houve um ataque, falaram que o arraial dele lá, levou preso família e soldados, mulheres, crianças, ele fica angustiado, ele chora, desespera, mas ele se reanima no Senhor, ele vai e reconquista tudo novamente. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava naquele barco, Jesus chegou andando sobre as águas. O que ele pediu a Jesus? Pediu para ir lá. Deixa eu ser o Senhor mesmo. Eu vou. E ali andando sobre as águas. Todos dias pode ver. Ele começou aí mesmo. Chega um momento que ele olha para o barulho das ondas, para a força do vento, e ele então começa a afundar. Jesus estende a sua mão e resgata. Meu querido, se nós olhamos para Deus, nós não temos que perder. Não vamos afundar. Ele está do nosso lado. Mesmo que a situação seja difícil, Ele estende as suas mãos e nos resgata.
Ele faz sempre o melhor por nós. Mas o que nós sabemos, meus irmãos, é que nesse tempo que nós vivemos, não tem alternativa, não tem neutralidade. Nós temos que ter posicionamento diante do Senhor. Não tem como ficar em cima do muro. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao diabo nesse mundo que jaz no maligno. Se servimos a Deus, nós temos que ter essa posição de olhar para o Senhor, ficar atento ao Senhor, esperar somente em Deus. Não olharmos para os problemas, para o inimigo, para os ataques malignos, mas precisamos aprender a olhar para o Senhor todos os dias da nossa vida. Meu querido, não se esqueça disso. Os dias são maus. Não querem relatar para você, olha, a situação está ruim, mas ela pode piorar. Depois dessas eleições, você já tem um texto para você dizer para qualquer pessoa que venha falar algo com você. Pode ficar difícil, mais difícil? Pode. Mas eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, estarei atento ao Senhor. Os problemas da sua família podem ficar piores, as tragédias podem chegar para você. Podem. Nós estamos expostos a isso. Mas, quanto a mim, eu estou atento ao Senhor. Eu descanso do Senhor. Porque é dele eu encontro força e coragem para seguir adiante. Você não vai encontrar força e coragem para seguir adiante na religião, nos sistemas de governo, das pessoas. Você não vai encontrar força para seguir adiante no seu esforço, no seu trabalho apenas. Trabalho significa o homem, precisamos trabalhar, produzir. Mas você vai encontrar força e coragem somente em Deus. Somente em Deus. É isso que o profeta traz para nós em palavra de força, coragem e esperança. Quanto a mim, eu ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Deus te ouvir, você precisa falar com Ele. Você abriu o seu coração para Ele. Veja aqui o profeta, ele abre ali o seu coração diante de Deus, dizendo tudo aquilo que ele estava vendo. Diante daquilo que ele estava vendo ali acontecendo, então ele traz essa declaração, traz outras também, nos versículos posteriores, a gente não tem tempo para tratar sobre elas. Mas o Senhor traz para ele, para cada um de nós, para esse novo tempo que estamos vivendo. Ele traz a todos nós uma palavra de força, coragem, esperança. Ele diz: mantenha-se firme, porque há uma solução. A solução está em Deus. Eu olharei para o Senhor, eu estarei atento ao Senhor, eu ouvirei o Senhor, eu ficarei esperando no Senhor. Então, meu querido irmão, o desafio para você nesta noite é: você chegue diante do Senhor, olhe, não ignore a realidade que está ao seu redor, não deixe ela se abater, se abalar. Perca muito o seu tempo com notícias sensacionalistas, passe o dia inteiro vendo notícias ruins na sua vida, não. A palavra de Deus que traz palavra de esperança, de vida para você. Hoje as pessoas têm tanto prazer em dar más notícias, né? Tanta gente gosta de trazer só má notícia. E as boas notícias, são poucas as pessoas que trazem uma boa notícia. Você conversa, as coisas mais ou menos, mais trazer descarregar, quantidade de más notícias. Sempre a notícia a gente tem, claro, situações fáceis, ruins mesmo, o mundo está dessa forma. Nós temos que entender que existe, isso vai existir sempre. Mas a nossa esperança é o Senhor. Está com a nossa fé voltada, a nossa esperança renovada no Senhor todo dia. Não desesperemos. Não nos desesperemos em momento algum da nossa vida. Continuemos esperando no Senhor.
Continuemos firmes no Senhor, continuemos atentos ao Senhor, e Ele nos traz força e coragem, conforme Paulo diz em Romanos capítulo 8, Ele é aquele que nos faz muito mais do que vencedores. Amém? Amém. Você renova a sua fé, a sua coragem, a sua esperança no Senhor. Você volte para a sua casa nesta noite com um novo vigor, com uma nova disposição, com uma nova determinação. Quando você começar a encarar os seus problemas ao sair daqui ou durante a semana, quando você tiver que tomar decisões importantes durante a semana, quantas coisas você vai precisar de fazer, quantas decisões você tem que tomar, lembre sempre da palavra do profeta Miqueias: quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Quanto a mim, eu vou tomar as minhas decisões baseadas no Senhor. Quanto a mim, eu espero no Senhor. E é só nele, meu filho. Não podemos esperar nada desse mundo. Podemos esperar tudo produtivo e bênção para a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e oremos ao Senhor, pedindo a Ele que renove em nós a força, a coragem, a esperança, traga a nossa lembrança continuamente, todo momento, essa certeza que nós temos um Deus que tem o governo de todas as coisas. É Ele que controla, Ele que governa o mundo, todos os mundos e todas as pessoas. Pai, aqui nós estamos diante desse desafio da Tua Palavra e recebemos nesta noite vinda do Senhor. Pai, nós precisamos entendimento e revelação do Senhor, para que essa palavra viva, produza vida em nós e transforme a nossa forma de viver, Pai. Estamos num mundo que jaz o maligno, num mundo que tenta desafiar todos os dias, mas nós temos o Senhor, e é do Senhor que nós esperamos. Nossa força vem do Senhor. Então, Deus, renova a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Deus, nós vamos sair daqui a pouco, vamos para as nossas casas. Tem os problemas reais que nós temos que encará-los. Que o Senhor possa renovar a nossa fé no Senhor. Nós esperamos no Senhor continuamente. Mas que nós comecemos agora, Pai, cada um de nós, a ter a nossa fé renovada no Senhor, consagrando ao Senhor a nossa vida, entregando, Senhor Deus, a nossa vida. Recebe, Deus, a nossa vida no Teu altar, Deus. Perdoa-nos, Deus, pelos momentos em que nós fraquejamos, em que nós deixamos-nos ser abatidos por essas situações. Esquecemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nos perdoa, Pai, e nos ensina a viver na Tua presença, na dependência do Senhor, exclusivamente do Senhor, Pai, todo dia da nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, nós entregamos. As pessoas estão ouvindo a Tua palavra, seja aqui no templo, seja nas suas casas, Pai. Nós precisamos, Senhor, trabalhe nessas vidas, produza nelas essa força, essa coragem, essa esperança, essa determinação de estar atento somente ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós entregamos cada vida ao Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, amado, obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe poderosamente. Paz pela semana, e que você exerça no seu dia a dia essa força, essa coragem, essa esperança. Não importa o que venha pela frente, mantenha a sua fé no Senhor todo dia da sua vida. Deus te abençoe, te guarde. Terça-feira eu vou estar orando aqui, os irmãos que viram para esse tempo de oração. Na terça-feira, às 9 horas, depois na quarta, às
19h30, né? As irmãs é 19h30 na quarta-feira, e no domingo, 9 horas da manhã, na escola bíblica, e à noite, às 19 horas, vamos estar aqui unidos com as nossas irmãs, sendo abençoadas por elas em todo aquele mundo que eles prestam ao Senhor. Deus abençoe, guarde e espere em paz. Em nome de Jesus.